E aí galera, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu preciso fazer uma segunda parte de Êxodo 11, que ficou uma frase mal entendida, mal interpretada lá, né? E eu vou aproveitar o momento e já quero utilizar do momento também para falar do corpo de Cristo e do corpo do anticristo, né? Eu fiquei devendo isso no estudo sobre a grande meretriz, né? A Babilônia. Então eu quero unir o útil com o agradável, né? Quero colocar os dois aqui juntos já, nesse vídeo, para, como diz no ditado popular, né? Matar dois coelhos numa porretada só, tá ok? Aqui eu tentei desenhar um homem, né? A imagem, o corpo humano, certo? Porém ele está dividido em duas partes, né? Do meio para lá a gente está falando do corpo de Cristo, do meio para cá a gente está falando do corpo do anticristo. Mais precisamente da estátua lá de Nabucodonosor, tá? Não é aquela estátua todinha de ouro não, tá? É a estátua onde está representado o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tá? Onde fala dos animais ali no capítulo 7. Ou melhor, está no capítulo 6, né? Não me recordo bem então, qual o capítulo que está a estátua, né? Mas assim, onde está fazendo alusão aos animais, às nações e tudo mais, tá? Vamos entender então primeiramente, vou colocar um pouquinho mais para frente aqui. Primeiramente a gente vai entender a parte do corpo de Cristo, né? Que está mais organizado, muito mais fácil de entender. Provavelmente já está organizado na sua mente, né? Isso aqui também é uma estrutura da história que está contando, tá? A gente está visualizando aqui a Bíblia todinha, tá? Nesses dois personagens, ok? Então a gente vai ter Deus, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Trabalhando em conjunto, né? Ligados na cabeça do corpo, certo? Cristo é o cabeça, né? Só que o corpo está representado na igreja, certo? Cristo, que é o cabeça, ele envia o Espírito Santo, né, que é o Consolador. O Consolador é derramado sobre a igreja e a igreja todinha obedece, tá certo? O Cristo, que é o cabeça, ok? Lembrando que Deus é Pai, Cristo é Filho, né? É sempre essa figura que é trabalhada na história. E Deus, que é Pai, envia seu Filho ao mundo. E seu Filho ao mundo é a palavra, certo? Só que nos evangelhos, essa palavra, né, se transforma em um ser humano. E aí está a grande jogada. Cristo se transforma em um homem, literal. E tudo que ele faz e tudo que ele fala a partir deste momento, né, muda toda a história que está sendo contada, né? Ou traz a realidade da história. Certo? Do outro lado é importante você compreender isso na sua mente, organizar isso na sua mente, pelo menos, na estrutura da Bíblia. Você vai ter desde o início Satanás, que é o pai da mentira, que é o pai do diabo, certo? E esse Satanás vai ter um filho, que a gente chama de anticristo, certo? É como se ele estivesse enviando o filho dele, como Deus fez para enviar o filho. E esse filho de Satanás, né, vai possuir o corpo de um ser humano. Ele quer imitar o que aconteceu com Cristo. Cristo se transformou num ser humano. Então esse Satanás, ele precisa se transformar em um ser humano. Então é como se ele estivesse enviando o filho dele, certo? Que é o chamado de anticristo e também falso profeta, certo? Então ele quer copiar o que o Senhor Deus fez, entende? Desse lado aqui não vai ter o Espírito Santo, vai ter o espírito da iniquidade, tá certo? Que o espírito da iniquidade trabalha por meio da Babilônia, né? De uma Babilônia, que iniciou-se lá atrás, né? E o interessante é que o lado de cá, que é o corpo de Cristo, quem comanda o corpo é o cabeça, que é Cristo. Ainda que a palavra vai dizer que nós temos a mente de Cristo, né? Mas é no sentido de que nós fazemos parte do corpo, estamos unificados, unidos num só corpo. E obedecemos o cabeça. É o corpo humano, né? Meu cérebro, minha mente me dá uma ordem. Márcio, ergue a cabeça, ergue o braço. Eu estou levantando meu braço, entende? É instantâneo o movimento, porque o cérebro está conectado com o braço, né? O meu corpo obedece às ordens que vêm da minha mente, entende? Então, desse lado, há uma organização, entende? Há uma organização. Quando Cristo fala, a igreja obedece. A igreja verdadeira, pelo menos, né?
Tem algumas pessoas que fazem parte da igreja, mas não obedecem a mente, né? Aí já leva para esse lado da iniquidade também. Jesus chama isso de iniquidade, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E lá no vídeo, primeira parte de Êxodo 11, eu usei o termo que Jesus, na sua vinda, vai matar o filho do anticristo, né? Então essa foi a frase que trouxe um pouco de perturbação para alguns irmãos, né? Como quem diz, né? Jesus vai matar o anticristo na sua segunda vinda. Vai destruir, vai aniquilar o anticristo na sua segunda vinda. Só que eu faço uma pergunta dentro disso, né? Quando Cristo matar o anticristo na sua segunda vinda, Satanás, que é o pai, Satanás, que é o líder, que está comandando tudo, né? Que está por trás de tudo isso, ele vai ser brother? Ele vai continuar sendo amigo de Jesus? Ou ele vai continuar sendo anticristo? Porque ele é anticristo desde o início. Desde Adão ele é o anticristo, né? Satanás, a serpente, o diabo, né? Então ele continua sendo anticristo. Então lá no vídeo eu falei que o anticristo, né, vai ser destruído no final do milênio. Porque se ele vai juntar uma galera para pelejar contra o cordeiro e a igreja no final do milênio, significa que ele é anticristo ainda. Ele não mudou o papel dele, o personagem, ele continua sendo anticristo. A questão é que eu pronunciei o filho do anticristo, né, no vídeo. E isso trouxe um pouco de divergência lá entre os irmãos. E alguns me orientaram a corrigir isso. Então eu estou aproveitando o momento para corrigir aquela parte e também já trazer essa ideia da Babilônia, né? O corpo do anticristo. Então, para quem não tem esse entendimento ainda dentro da organização da estrutura, então você tem Satanás, né? Que é o diabo, né? Ele vai ter um filho, que é um falso profeta, ele vai possuir um homem, ele não vai se transformar num homem, ele vai possuir um ser humano. E Paulo chama ele de homem do pecado, né? Homem do pecado, né? O iníquo, é esse camarada, né? Um homem. Isaías 14, quando está falando do julgamento do anticristo, né? Que as pessoas vão contemplar, vão olhar para ele. É esse o cara? Este é o homem que sacudia as nações? É esse que tentava a gente, fazia a gente pecar? É este homem? Ou seja, apontando que é um homem, né? E Ezequiel 28 também. Ezequiel 28, Deus fala para ele: você pensa no seu coração, você estima em seu coração que você é Deus, mas você não é Deus, você é homem, tá? Então isso aqui é um homem, falso profeta, filho do anticristo, filho de Satanás, falei errado de novo, filho do diabo, né? Ok, eles têm o espírito da iniquidade, trabalhando aqui, né? Por meio da Babilônia. Agora olha só que interessante, deixa eu me deslocar um pouquinho mais aqui. Aqui desse lado, que eu já falei anteriormente, a igreja, no corpo de Cristo, ela obedece o cabeça. Ou seja, é o cabeça que orienta o corpo, certo? E dá vida para o corpo, ok? Daquele lado de lá, na estátua, quem orienta o corpo, ou quem dá as ordens, quem dita as regras no corpo é a grande Babilônia. Essa grande Babilônia é uma igreja falsa, entende? É como se o anticristo, Satanás, tivesse uma igreja também. Dentro da história da Bíblia, ele tem uma igreja, certo? Como nós somos igreja de Cristo, tá vendo? A igreja é alimentada pela mente, que é Cristo, certo? Essa igreja é ela quem dita as regras, é ela que domina a estátua todinha. De início ao fim, desde Gênesis ao Apocalipse. É ela que é a mandante. Por exemplo, vamos pegar assim bem rapidinho. Lá em Gênesis a gente já falou, que foi Gênesis 11, né? Que foi Sidom, que foi o mandante lá, junto com Nimrod, para iniciar a Torre de Babel, né? É uma cidade, né? A pronúncia é feminina, né? Não dá para falar qual mulher, mas é uma pronúncia feminina, uma cidade, né? Tem o sentido de rainha, né? Mãe. Então Sidom começou. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver ali no Egito, não dá para saber se é a mulher de Faraó que buzinava no ouvido dele, né? Para perseguir os israelitas, para fazer aquelas coisas. Mas dá que todas as outras mulheres dos reis que perseguiram o povo de Deus, foram elas que ditaram as regras no ouvido do marido. Então, provavelmente, Faraó foi chavecado no ouvido através da sua esposa, né? Para perseguir os israelitas. Depois você vai ver o caso de Sansão e Dalila, né? Dalila, chavecava muito no ouvido de Sansão. Ele dormia e ela entregava ele para os filisteus, né? Você tem essa história lá.
Depois você vai ter Jezebel buzinando no ouvido de Acabe, mandando matar os profetas. Mais para frente um pouco você vai ver Zeres, esposa de Raamã, falando para ele, olha, constrói uma forca para enforcar Mordecai. Mordecai vai te derrubar, ele está crescendo. Constrói uma forca, destrua Mordecai antes que ele te destrua. Ainda nesse tempo, a mulher do rei Nabucodonosor buzinou nos ouvidos dele, eu preciso de um jardim suspenso, eu quero ter um jardim suspenso enorme. Faça um jardim suspenso para mim em cima do rio Eufrates, né? Isso que eu estou falando da mulher do rei Nabucodonosor é conteúdo histórico. Você não vai encontrar isso na Bíblia escrita, né? Mas pelos históricos ali, pela história literal ali, né? Na época do rei Nabucodonosor, essa mulher buzinou muito no ouvido dele, querendo esse jardim suspenso, né? E esse jardim suspenso trouxe a ruína para ele, né? Porque o rei Ciro, o comandante Ciro, vai entrar na cabeceira do rio Eufrates, vai desviar o percurso do rio, o rio vai abaixar e eles vão entrar por baixo desse jardim, com seu exército invadir Babilônia, na época do cativeiro dos judeus, né? Na época de Daniel, inclusive. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver quem? Herodias, né? Querendo a cabeça de João Batista, entende? Depois, mais para frente, em Apocalipse, vai aparecer o que? A Babilônia, a prostituta que está embriagada com o sangue dos santos e dos profetas. Então você veja que desde o início é ela quem é a mandante, entende? Ela que comanda, né? E essa grande Babilônia, essa grande prostituta, como eu já fiz 8 partes, né, 8 vídeos, né? A gente conseguiu concluir que essas duas cidades que é mencionada pelos profetas, né? Todas as palavras, as profecias relacionadas à Babilônia estão direcionadas aqui, né? Ainda que existem pessoas que acreditam que é Jerusalém, né? A grande prostituta, ainda tem. Mas eu não consigo mais enxergar, até porque anteriormente, há um tempo atrás, eu acreditava que era na Arábia Saudita, né? Que tem algumas profecias que parecem dar a entender que é a Arábia, mas quando eu estudei mais a fundo eu vi que é essas duas cidades aqui, ok? Então essa Babilônia, ela que rege, né? Ela que fala nos ouvidos dos homens, né? E eles têm uma cidade sede, né? Certo? Assim como desse lado aqui, quando a gente tem o corpo de Cristo, deixa eu ficar aqui no cantinho, como você tem o corpo de Cristo e Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, como é que eu digo? Concentra toda a sua profecia no nome Jerusalém, né? Nós somos filhos da Nova Jerusalém, por exemplo, né? A Nova Jerusalém é a nossa mãe. Então, tanto Jerusalém terrena quanto Nova Jerusalém tem o mesmo nome, tá vendo? Não muda. E ambos têm uma sede, né? Uma geografia. Deus aponta sempre para um lugar, né? Em toda a profecia ele vai mostrar em sempre um lugar. Tem uma cidade sede. Então, o anticristo, Satanás, ele também vai ter uma cidade sede. Uma cidade sede, uma geografia, da onde ele faz os trâmites, onde tudo acontece. Que está, como é que se diz, concentrada toda a profecia dele em uma cidade, né? Uma região. Tá certo? Que é uma cidade. Então é importante a gente compreender esse paralelo que existe entre os dois, né? Dentro da história da Bíblia, para entender, né? As profecias, os profetas, né? O que eles estão dizendo. Tá certo, meus queridos? Então aqui eu acho que deu para entender, né? Eu acho que eu não esqueci de nada. Lembrando aqui que lá na estátua tem a cabeça que é de ouro, peito e braço prata, ventre bronze, a perna fala do ferro, né? Roma, e os pés é o barro misturado com ferro, tá? Uma coisa interessante, né? Para finalizar o vídeo aqui. Essa Babilônia é ela quem dá vida para a cabeça. A cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, na época de Daniel, né? No nosso futuro também tem uma profecia sobre o rei Nabucodonosor. Eu não sei se vai ser chamado pelo menos Nabucodonosor, né? Mas vai ter um rei com uma cabeça, né? Uma cabeça mandante, vamos dizer assim, no futuro. Lá na região do Iraque, né? Vão edificar alguma coisa lá. Vai acontecer alguma coisa lá, né? Mas vai sair de Tiro e de Sidom, né? Do Líbano. Vai sair do Tiro de Sidom, que é no Líbano, e vai em região do Iraque, Terra de Sinar, vão edificar algo lá, né? Algo que vai ser edificado lá para perseguir o povo de Deus, vai estar ligado com a cabeça da estátua, certo? Só que nessa estátua, o que dá vida para a cabeça é a Babilônia, que é o coração da estátua, né? A grande Babilônia é o coração da estátua, é o pulmão, é o que dá vida para o cérebro, né? O cérebro só consegue pensar, só consegue agir se a Babilônia der vida para ele. Do outro lado, a gente tem o cérebro que dá vida para o corpo, que é a maneira correta, né?
o óleo, né, quando cai na cabeça de Cristo, né, lá nos Salmos, né, o Espírito do Senhor me ungiu, né, eu derramo leite, óleo sobre a minha cabeça, né, escorre pela barba de Arão, uma figura, né, e respinga pelo corpo, começa a escorrer por todo o corpo. Então, o Espírito Santo desceu sobre Cristo, que é o cabeça, mas ao mesmo tempo que desceu pela barba, pelos cabelos, vai pingando pelo corpo, e esse Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, né? Ou seja, é uma figura literal coerente, né? Já desse lado não, né? O espírito da iniquidade vem do meio, de baixo para cima, vem para todos os lados, né? É uma desorganização. Eu acredito que agora deu para entender, né? Acho que agora ficou claro. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo estudo, né? Permitindo Deus. Que Deus vos abençoe. Se for possível, compartilhe, curta, comentem, tá? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.